Você sabe o que está escrito em 1 João 3,8? Se você não sabe, eu recomendo você começar a orar essa palavra na sua vida, porque tudo que tiver complicado vai descomplicar, as portas irão se abrir e você irá ficar surpreso. Vou contextualizar algo que aconteceu comigo. Ano passado, eu ganhei uma passagem para vir para a Europa, em dezembro de 2025. Só que, fazendo um adendo aqui, eu tinha ouvido uma influencer, que ela também é cristã, e ela disse que ela era sempre muito intencional nas viagens dela, ela falava com Deus o que ela queria, e ela disse que sempre convidava o Espírito Santo para viajar com ela. Então, eu fiz a mesma coisa, convidei o Espírito Santo para viajar comigo. Eu disse: Espírito Santo, eu quero que você faça essa viagem comigo. Porque eu não sei, mas eu estava com um pouco de medo. Eu sempre viajei sozinha, mas essa eu estava com medo. Então, eu fiz esse convite para o Espírito Santo e ele aceitou. Então, meu voo iria sair da capital maranhense por volta de 1h da tarde. Só que quando a gente vai viajar, eu fico um pouco ansiosa. Então, quando foi tipo 5 horas da manhã, eu olhei o meu e-mail e o meu voo tinha sido cancelado. O voo de São Luís para São Paulo tinha sido cancelado. Então, eu imediatamente fui para a rodoviária e peguei um ônibus para chegar o mais cedo possível no aeroporto para resolver a situação. E então eu comecei a aplicar o que estava em 1 João 3,18, que diz: para isso se manifestou Jesus, para destruir as obras do maligno. E vocês sabem que geralmente quando acontece voo cancelado, então é um transtorno, porque vai influenciar todos os outros que eu tinha à frente para chegar até esse determinado país da Europa. Então, consegui resolver a situação. Cheguei em São Paulo tipo 8 horas da noite. Meu voo iria sair 10 horas da noite de São Paulo para Amsterdã. E só que eu ia fazer uma conexão em Londres. Então, tudo bem, vamos lá, mais uma. Então, chegando em Londres, a fila da imigração estava enorme. Então, meu voo para Amsterdã estava já quase... eu só tinha, acho que mais ou menos, acho que era 2 horas. E a fila estava muito grande, então muitas pessoas, muitos brasileiros estavam sendo parados na imigração e eu sempre orando: para isso se manifestou Jesus, para destruir as obras do maligno. Eu estava com a minha documentação toda certa, mas você sabe, né? Quando o inimigo, às vezes ele quer tentar frustrar os nossos planos, mas é só para ele mesmo ficar frustrado, porque a gente mesmo não, porque quando o Espírito Santo está com a gente, nada é frustrado, a gente sempre vence. E então eu estava já preocupada porque a fila estava enorme e andando muito, a fila estava muito devagar. E eu falei no meu pensamento, eu com medo de perder o voo. Então, eu sempre em Londres tem várias pessoas que ficam fazendo serviços, prestando serviço, ajuda e tudo. Então eu falei com essa determinada pessoa e falei que meu voo ia sair em 1 hora. Então eu não fiz a imigração. Ele simplesmente me tirou da fila e me colocou por um outro caminho. Então, eu só apresentei o meu voo de conexão para Amsterdã. E então, eu consegui, economizei muito tempo. E cheguei antes da partida do meu voo, mais ou menos 20 minutos, para vocês verem o quanto eu estava longe. E o que eu quero dizer com vocês? E outro detalhe que eu não
contei para vocês. Então, quando eu, no voo de São Paulo para Londres, eu tinha falado assim para Deus. Eu falei assim, Senhor, eu quero tanto sentar na cadeira que fica no corredor, porque eu não gosto de ficar no meio, nas cadeiras que você tá entre duas pessoas. E então, quando eu termino de sentar, que eu organizo as minhas malas, na verdade eu não tinha mala, né? Eu tava só com a mochila. Então, quando eu terminei de colocar minha mochila debaixo do banco, então o comissário de bordo chegou e falou assim, você falou o meu nome? E eu falei, sim, sou eu mesma. Ele falou, você se importa de trocar de lugar? Eu tenho um lugar muito melhor para você. E aí eu fiquei, não, tudo bem. Nunca imaginei que ia ser esse lugar que eu tinha pedido para Deus. Olha como Deus, ele é maravilhoso. Ele se preocupa com a gente nos mínimos detalhes. Gente, é incrível. E então, quando ele chegou, que ele mostrou que era a cadeira, gente, no corredor, eu quase que dava um abraço nesse comissário, sabe? E agradecer. Mas aí eu simplesmente olhei assim para a janela, porque nessa cadeira que eu tava, tinha uma vista, né? Tava perto da janela também. E aí eu só olhei para o céu e falei assim, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor atendeu o meu pedido e o voo foi maravilhoso. O que eu quero dizer com isso? Qual a mensagem, qual a lição? Que você não está só, que você simplesmente só precisa pedir a ajuda do Espírito Santo e ele estará disponível para ajudar você. E depois que eu aprendi essa lição, eu tenho vivido assim experiências maravilhosas que aos poucos eu vou contar para vocês aqui, porque essa é a minha intenção de mostrar para vocês com o que Deus faz e como ele faz, e que ele sempre nos dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos ou imaginamos. Então, se você gostou desse vídeo, já curte, me segue, compartilha com mais pessoas, deixe seu comentário, que passagem você gosta de ler, que testemunho você tem em aplicar a palavra de Deus. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.